Continuando nossa programação de comentar em pequenos vídeos, exatamente para tornar-se mais agradável para você poder ver uma parte e depois ver outra, damos sequência ao comentário do texto, o que é o esclarecimento, aqui no nosso canal, sobre sociabilidade ilustrada. Vou compartilhar a tela e aí vamos conversando. Epa, esse texto é exatamente este. Muito bem, continuo aqui no canto vendo vocês, quer dizer, vocês me vendo, vou diminuir. Então eu comentei no vídeo anterior a parte, ah, ah, que é muito cômodo você depender do outro e, por isso, deixar de exercer a sua razão. Vou passar a próxima agora, essa parte de vermelho. Depois de tê-los, em um primeiro tempo, tornados estúpidos como se fossem animais domésticos, e ter cuidadosamente impedido que essas pacíficas criaturas ousassem mover um passo fora do andador de crianças em que os aprisionaram, em um segundo tempo mostram a eles o perigo que os ameaça caso tentassem caminhar sozinhos. Ora, este perigo não é assim tão grande como se lhes faz crer, pois ao preço de alguma queda, eles por fim aprenderiam a caminhar. Mas um exemplo desse gênero os torna, em todo caso, medrosos e, em geral, dissuade as pessoas de qualquer tentativa ulterior. Ou seja, a coisa começa numa boa, começa inicialmente, digamos que voluntário, mas depois aquele que assume o lugar de tutor, de guia, guru, passa a cobrar um preço caro por esta função. Vamos continuar lendo o texto que fundamenta, repito, as sociabilidades em geral. Portanto, difícil para cada homem particular desembaraçar-se da menoridade, que para ele se tornou quase uma segunda natureza. Ele chega até a amá-la e no momento é realmente incapaz de servir-se de seu próprio intelecto, pois nunca lhe foi permitido colocá-lo à prova. Regras e fórmulas, estes instrumentos mecânicos de um uso racional, ou melhor, de um abuso de suas disposições naturais, são os laços de uma minoridade eterna. Mesmo que eles conseguissem se soltar, mas não faria que um salto inseguro até mesmo sobre os mais pequenos buracos, pois não estariam treinados a tais momentos livres. Então ele indica que, se por um lado, o tirano, o indivíduo que assume o lugar de normatizar a vida das pessoas no primeiro momento, até por concessão delas, como vimos nas outras partes, num dado momento ele cobra um preço caro, que é exatamente essa parte que está aqui logo acima. E aqui ele trata de uma questão que esse indivíduo, uma vez que ele torna-se dependente de um processo, ele tem dificuldade de se libertar dele. Existem várias metodologias de trabalho, digamos assim, de reeducação desta razão. A primeira coisa é saber que a razão não é tão poderosa quanto ela gostaria de ser. O próprio filósofo Immanuel Kant tem uma obra conhecida em certos setores acadêmicos, que se chama Crítica da Razão Pura, que é exatamente estabelecer, do ponto de vista científico, por exemplo, o que é possível falar de modo racional e do que não cabe, de um ponto de vista racional científico, tentar dizer. E outras escolas, no caso isso é a obra de um filósofo, depois nós temos escolas filosóficas, que é uma outra coisa contemporânea, né? Eu cito aqui, poderia citar a eubiose, ou em termos históricos, a maçonaria, que já existia nesse primeiro momento, nesse contexto aqui do movimento iluminista e da qual se marcou profundamente. É claro que aquela maçonaria e essa instituição hoje, nós temos aí 300 anos de história, precisamos compreender esse processo. Depois eu citaria instituições que surgem mais recente, anos 80, 70,
60, dentre elas aí o BIOS, que também é uma instituição que tem uma metodologia, exatamente para auxiliar fazer esta parte aqui. Como, então, a partir de um método pedagógico, auxiliar a pessoa a fazer uso de sua própria razão. Isso não tem nada a ver com superpoderes, já vou adiantando. A metodologia é justamente para ajudar a equilibrar e a calibrar esse processo. Como é que você faz esse processo de uso da própria razão, segundo os critérios que este texto aqui é a base, portanto, de muitas outras coisas. Portanto, vamos aprender rapidamente que não é só a razão, a rainha do pedaço, ela tem que se consorciar, no caso da pessoa humana, com aspectos que nós podemos chamar de afetivos. Isso é fundamental compreender isto, porque sem essa compreensão nós vamos ter uma percepção equivocada do que seja pensamento e uma forma equivocada de como fazer uso da razão. Porque, veja bem, se fosse mágico, você pensaria, hoje eu saberei falar tal língua. E essa decisão lógico-racional, você saberia falar tal língua. E várias outras questões, né? Eu creio que vocês já compreenderam o exemplo. Ou seja, a própria razão consegue perceber que ela constata algumas coisas, mas que há uma outra realidade para além dessa constatação dela. É claro que em alguns casos a razão nem mesmo constata as coisas. Esse é um outro estágio. Mas, por exemplo, todo mundo, num dado momento, se vê necessário, consegue se dar conta de que algo não vai bem, mas com frequência nós não sabemos o que não vai bem, e assim vai. E como sair desse processo. Então, e é aí que entra as metodologias dessas duas sociabilidades, pelo menos que eu citei aqui, existem várias outras que trabalham de modo muito brilhante sobre esses temas. De cor, poderíamos falar da teosofia, das escolas filosóficas, no espaço Palas Atenas, nas edições de livros, se cuida muito desse processo, que é uma instituição que existe em São Paulo e publica livros. Me fugiu o nome agora da outra sociabilidade, que também tem suas técnicas pedagógicas de abordagem da filosofia, não só um período, mas um período um pouco mais amplo, mas que exatamente consegue adicionar na sua pedagogia os aspectos afetivos do processo racional. Por este vídeo é só, um fraterno abraço e até os próximos.